Senhor, nesse momento, Pai querido, entregando com Sebastião em tuas mãos. Pai Santo, Pai querido, toma ele em tuas mãos, Pai Senhor, em nome de Deus. Pai Santo, Pai querido, Senhor. Pai Senhor, a palavra para nossos corações. Pai querido, Pai amado, Pai Santo. Pai querido, eu vou ficar, Pai Santo. Eu te entregando a minha vida em tuas mãos. Pai querido, Senhor. Pai Santo, toma o Sebastião em tuas mãos. Eu te entregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai querido. Amém, Jesus. Glória a Deus, salve a igreja, na santa e amada paz do Senhor Jesus. Como a irmã falou aqui, o servo de Deus tem que estar ligado nas coisas de Deus, porque naquele grande dia, quando Jesus voltar, é o que nós estamos aguardando e sabemos que está próximo. Aquele que não estiver ligado vai ficar. Eu vim no carro brigando com meus filhos, que eles vestem da minha Bíblia, que a gente está sempre estudando, e eu sei que vou ter oportunidade à noite de ter estudado. Falei, cadê o papel? E chego aqui pela honra e glória de Deus. Deus me honra mais uma vez está falando seu nome. E essa semana para mim é de muita expectativa. Como eu falei na escola dominical domingo, eu não pude ver o culto. No último culto, no culto antes foi na terça-feira. Eu estava com um casal de amigos lá em casa, desviado, e as horas do culto foram acontecendo e não conseguia sair, e eu ali tentando falar de Deus para ele, e o que eu falo até para a igreja, que nós temos que ter talento para falar em nome de Jesus. Nós temos que ter talento para evangelizar, porque existe uma passagem da Bíblia que Deus manda ir na rua buscar as pessoas à força e trazer para a igreja. Mas quando Ele manda a gente ir na rua trazer as forças, não é dar uma gravata à força, é ir lá e nós sermos convincentes de trazer a pessoa para a igreja. E eu ali, esperando o momento de convidar aquelas pessoas para a nossa campanha que se inicia sexta-feira. Aí no momento certo comecei a falar de Deus, eu senti que o marido até se emocionou. Então até o pastor falou, irmão Sebastião já tem 3, eu já tenho 3, e eu acho que os irmãos também têm que lutar por isso. Eu tenho meu primo Coruca, que eu já contei a história dele para a igreja que vai vir, e esse casal pelo menos fez um compromisso com Deus, né? Que é comigo, que as 7 campanhas eles estariam aqui a sexta-feira. Quer dizer, eu não estava na igreja, mas eu estava trabalhando para Jesus. Vamos cantar o hino 339, e Deus vai conversando comigo, e a palavra de Deus ela se cumpre, ela vai ser falada. Glória a Deus. 339 da harpa cristã. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus todos os dias pelas maravilhas que Ele tem feito dentro da minha casa. Quando eu vejo aqui o Juan sentado numa bateria, quando eu vejo o Juan aqui louvar na igreja, eu e minha mulher sabemos a dificuldade que eu pensei que teria com o Juan. O Jean já estava caminhado, Liei também, mas o Juan, mas a amizade só de Deus, só Jesus, uma bênção. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder, se comigo, meu amado, dá-me a graça e o saber, pra fazer tua vontade. Quero só pra te viver.
Quero só te dizer, quero Deus agradecer-te por teu grande e imenso amor, porque já me conseguiste, tu é o Consolador. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor Deus, louvamos ao teu nome e graças te damos, Senhor, por todas as maravilhas, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Senhor Deus. Senhor Deus, nessa manhã de consagração, eu clamo a proteção do sangue derramado na cruz do Calvário sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Eu clamo a proteção daquele sangue maravilhoso sobre todos os departamentos, sobre a vida de todos os ministérios, Senhor Deus. Te entrego todos os presentes nas tuas mãos, que o Senhor venha abençoar, já está abençoando, Senhor Deus. Já te agradeço pela presença do Espírito Santo nesse lugar, Senhor Deus. Que o Senhor venha tirar todas essas palavras que não são do seu agrado, as palavras e pensamentos, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha cortar todo o mal de macumbaria, todo o mal de feitiçaria, que enquanto oração contrária, Senhor Deus, nos livra do laço dos passarinhos, Senhor Deus, que o inimigo não tenha tempo sobre a nossa vida, abençoa o nosso início de dia, abençoa o nosso culto à noite, Senhor Deus, seja conosco nessa noite, que a palavra do Senhor venha colocar no teu coração, é que ninguém saia daqui de coração vazio, Senhor Deus, eu não sei o que o Senhor venha buscar, mas que todos saiam daqui com o coração cheio, é o que eu te peço, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, consegui sair lá do Antigo Testamento, falo lá do Antigo Testamento, Mateus 19, versículo 16. Mateus 19, versículo 16, louvado seja o nome do Senhor. Deus venha falar nessa noite, eu tenho certeza. Mateus 19, versículo 19. Deus já se encontra presente. Mateus 19. Louvado é o nome de Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Passagem conhecida, jovem rico, toda hora é falado. E mais uma vez hoje, de outra forma, eu creio que Deus estará falando. O jovem rico. Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhes: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e segue. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, dando glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, esse jovem rico, com certeza,
ele era um crente, ele era um servo do Senhor, assim como nós que estamos na igreja, estamos certos, talvez, que estamos salvos. O início da comprovação de que é um servo do Senhor, ele já dá quando ele se aproxima de Deus e chama Deus de bom. Ele estava certo de que ele ia obter a resposta que ele já sabia que ia ter. Todos nós aqui que estamos na igreja, nós partimos do escopo princípio, nós partimos de uma certeza de que nós já estamos salvos. E assim mesmo é aquele médico: bom, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Interessante que Jesus ele começa a falar os mandamentos, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Eu costumo dizer, Deus, ele sabe o desfecho de tudo. O primeiro mandamento é: amai a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo mandamento é: amai o seu próximo como a si mesmo. Só que Deus aqui, quando ele pergunta a Jesus: o que eu preciso para herdar o reino do céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus não começa nem pelo primeiro, nem pelo segundo mandamento. Deus, como está lá no versículo 18, disse-lhe quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como ti mesmo. Mas Deus, então eu estou salvo, porque tudo isso eu faço. Ele fala aqui na palavra. Então ele fez uma pergunta porque ele já pensava que ele sabia a resposta. Ele estava certo da sua salvação. Mas quando Deus fala para aquele jovem vender todos os seus bens e dividir com o próximo, ele fica triste e se nega a tomar essa atitude. Então o que aquele jovem estava fazendo? Ele estava deixando de cumprir o primeiro dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o primeiro e o segundo mandamento, ele já fala pelos outros 8 restantes. Por quê? Se você amar Deus sobre todas as coisas, primeiro, e se você amar o teu próximo como a si mesmo, os outros todos você vai fazer. Você não vai matar, porque você tem que amar o seu próximo. Você não vai roubar, porque você tem que amar o seu próximo. E aquele jovem, ele ficou triste, porque ele preferiu não abrir mão da sua riqueza. Ele preferiu abrir mão de continuar rico. Mas, meus irmãos, aquele jovem, aqui na Bíblia, em momento nenhum, a Bíblia nos relata que ele deixou de ser crente. Assim mesmo, acontece com várias pessoas aí dentro da igreja. Talvez não com nós aqui que estamos verdadeiramente na presença do Senhor. Mas tem pessoas que vão viver a vida toda dentro da igreja, que vão estar na igreja diuturnamente, adorando o Senhor Jesus Cristo, e não vão alcançar a salvação. Porque lá no culto, que o apóstolo Paulo ele fala: examine-se o homem a si mesmo. E lá no culto, nós não sabemos da vida de todos aqui na igreja, nós sabemos da nossa vida. Mas a pessoa que aceita Jesus, e nós temos o privilégio maior de termos aqui a lei maior, o livro do livro
livro, a Bíblia Sagrada, para nós vivermos de acordo com a vontade de Jesus. E quando nós deixamos de fazer uma pequena coisa que agrada a Jesus, um pequeno detalhe, nós estamos deixando de lado a nossa salvação. Porque naquele grande dia, nós temos que ser perfeitos, nós temos que ser santificados, nós temos que ser purificados. No livro de Mateus 7:21, toda hora é falado aqui, muitos dirão, Senhor, Senhor, e não herdarão o reino do céu. Porque verdadeiramente, em determinada situação, vai entrar aquele pequeno probleminha do crente. Isso aí não tem nada a ver. Então a pessoa, nesse pequeno momento, estão jogando fora a sua salvação. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, já foi falado muitas vezes aqui na igreja, a Bíblia relata: apanhe as raposas e as raposinhas, porque as nossas vinhas estão em flores. Aquele pequeno pecadinho que a gente comenta, tem um crente aqui, estou vendo irmão Sebastião, irmão Lúcia, estou vendo aqui, vou tomar uma cervejinha, não tem ninguém vendo, eu vou dançar o forró. Então, aqueles pequenos pecados, o pecado, ele se compara ao câncer, né? Como é que o câncer entra na vida de uma pessoa? O câncer chega de mansinho com o corpo humano, de maneira insignificante, bem pequenininho, aí ele inicia, se desenvolve e se consuma. Início, desenvolvimento e consumação. O câncer ele vai crescendo dentro do organismo humano, ele infecciona o corpo todo e mata. Louvado seja o nome do Senhor. Assim mesmo é o pecado. O pecado começa de forma insignificante. O crente tem nada a ver, só isso. Agora eu vou para a igreja. Davi, pecado, se ajoelhava e pedia perdão a Jesus e se renovava. Mas muitas das vezes é a brecha que nós damos naqueles pequenos detalhes, e o maligno está ali esperando verdadeiramente aquela oportunidade de colocar uma dureza no coração do crente que não consegue se consertar e gosta do pecado, porque a gente costuma dizer, essa resistência do povo que está lá fora de vir para a igreja, que felizmente pecar, como é que um cristão fala isso? É bom. Às vezes tem coisa lá fora no mundo, se o crente não vigiar, não estiver verdadeiramente ligado com Deus, às vezes ele sente vontade, mas o verdadeiro crente, quando isso acontece, a gente fala no nome maior, a gente fala no nome de Jesus Cristo, a gente repreende no nome de Jesus Cristo para que nós não venhamos sentir essa vontade. Então, meus irmãos, aquele jovem, ele não quis abrir mão da riqueza que não serve para nada. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que também preferiram ficar no pecado do que fazer a vontade de Deus. Palavras que às vezes na igreja a gente repete determinadas coisas porque é necessário. Às vezes a gente está falando uma passagem, os irmãos não entendem, mas isso já foi falado, mas Deus quer que fale, Deus quer que repita, porque tudo aquilo que a gente ouve muito, por exemplo, você vê uma propaganda de marketing, Coca-Cola, não sei o quê, daqui a pouquinho Coca-Cola, não sei o quê, daqui a pouquinho Coca-Cola, não sei o quê. Então você já bota aquilo na sua mente e você repete, você faz aquilo. Assim mesmo na igreja nós temos que estar lembrando os irmãos o que é certo, como que nós devemos fazer para nós nunca sairmos da presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então existe na Bíblia mesmo vários personagens
que preferiram trocar a sua salvação por coisas minúsculas. Esaú trocou a sua salvação pelo pratinho de lentilha, né? Já foi falado, Esaú era o primogênito de Jacó e Rebeca. Então ele preferiu trocar com seu filho, com seu irmão Jacó, um prato de lentilha. Ele deu a sua primogenitalidade. Ele deixou de ser o filho favorito simplesmente pelo prato de lentilha. Louvado seja o nome do Senhor. Judas, ele trocou a graça de ser um dos discípulos de Deus por um saquinho com 30 moedinhas. Quando ele caiu em si, e a mesma coisa com nós aqui na igreja, às vezes nós fazemos uma coisa e quando a gente cai em si já é tarde. Isso já aconteceu comigo. O inimigo, ele vive me tentando direto. E as coisas que acontecem comigo, eu gosto de passar para a igreja para que os irmãos tenham força, porque eu estou tendo de resistir. Foi semana passada, eu fui na feira. Eu brinco com passarinhos, crianças vão lá em casa, quem não ligar aula. Então eu fui comprar um óleo de tiririca, é um matinho que a gente dá para o passarinho. Olha só como é que o inimigo é sujo. E custa R$2. Eu peguei e dei R$5 para pagar, né? E aquele vendedor está ali atendendo muita gente, meteu a mão no bolso, veio com uma nota de R$1 e uma de 100. E está me dando dinheiro, olhando para o outro lado. Eu falei, pô, irmão, eu não posso aceitar isso aí não. Eu falei, por quê, rapaz? É R$2, pega aí. Já quer atender o outro? Pega aí. Eu falei, não, cara, eu não posso aceitar isso aí. Rapaz, eu sou crente, estou aqui no meu interior, porque eu falo para a igreja que vocês têm que fazer assim também. Eu estou aqui, está repreendido, Satanás. Ele quer ver se verdadeiramente eu estou na presença do Senhor. É um pecado de R$100. Eu podia botar no bolso, mas Deus está vendo. E o Satanás ia se agradar disso, né? Ele ia se agradar, ele bota as coisas no nosso caminho que nós temos que refletir. E quando eu falei, pô, meu irmão, aí tem esse rapaz, que eu saí dali dando graças a Deus, porque já aconteceu o contrário comigo. Às vezes eu fui estacionar no meu carro, olha gente, eu não estou aqui falando de mim, eu estou aqui falando de Jesus Cristo. Num local, e quando eu até aqui perto de Mesquita, que tem um mercado ali que a gente estaciona, e quando eu fui estacionar, estava até com o meu primo, eu esbarrei no carro do cara lá, assim, dei uma passadinha de leve, passei espertinho, né? Saí. Aí quando eu saí de casa, eu falei, pô, eu sou um crente, pô, eu tinha que procurar o cara lá, Deus me sagrado. Então, o Espírito Santo, ele vai te incomodando no dia a dia. Basta você querer ouvir. Às vezes a gente vai obter uma vantagem. Deus está falando contigo. Deus está dizendo para você não fazer isso, aquilo, mas você quer fazer. Então, meus irmãos, esse jovem, quando Deus fala que ele tem que vender tudo que ele tem, a Bíblia nos diz aqui que ele fica triste. Mas a Bíblia não diz que ele saiu da igreja. Ele vai continuar sendo crente, ele vai continuar dentro da igreja com a sua riqueza e não vai ser a sua salvação. Eu não sei o quadro de vida de todos que estão aqui, porque a gente não sabe. Deus não nos deu esse poder. Quando Deus quer, ele até revela para um ou para outro que tem esse dom. O pastor Domingo perguntou, qual é o seu dom, irmão? Pastor, eu acho que o dom é de evangelizar. Eu gosto de dar uma aula para Jesus. Eu gosto de igreja. Eu gosto quando meu filho traz, porque acho que o maior galardão para Deus é uma alma, uma alegria, quando a gente consegue tirar uma pessoa do mundo, porque às vezes a gente pensa em algo pouca, quando você consegue trazer uma pessoa para a igreja, uma vitória, porque a resistência é muito. O mundo, ele tem muitas coisas para oferecer. E a pessoa sai do mundo com aquilo tudo, com aquela fartura, vai mulher, bebida, pagode, samba, vai para onde quer, usa droga. E nós trazemos para a igreja, nós só temos o melhor, mas ele não sabe o melhor que nós oferecemos, porque o que o crente oferece? Salvação, Jesus Cristo. E as pessoas querem viver aquilo no momento. Como está lá em 1 Coríntios 4,18, nós cremos num Deus que nós não podemos ver. Mas a palavra nos diz que as coisas que nós podemos ver, elas são passageiras.
E as coisas que nós não vemos, elas são pela vida eterna. Olha só que coisa bonita. Pela a vida eterna. Jesus, ele nos oferece o caminho da salvação, um caminho lindo, um caminho maravilhoso, um caminho que nos leva à vida eterna, um caminho que às vezes nós temos que passar por alguma dificuldade, um caminho que nós temos que passar pelo deserto. Mas o deserto não é lugar de crente, o deserto é lugar de provação. Então, o homem, ele, naquela ansiedade de satisfazer o anseio da sua alma, ele trilha por vários caminhos. Ele trilha pelo caminho da droga, pelo caminho. Ele trilha pelo caminho da prostituição. Ele mata, ele rouba. Então ele vai por caminho que só o levam à morte. Mas quando ele aceita esse caminho que te leva a Jesus, que te leva à vida eterna, que te leva à salvação, ele passa por dificuldade, mas são passageiras. O apóstolo Paulo falava que para toda aflição sofrida na vida, existe um propósito de Deus, existe um desígnio de Deus. Meus irmãos, a mensagem, ela tem que ser passada de forma que ela toque no nosso coração. A gente chega aqui na frente, eu como novo mensageiro da palavra, mas Deus, ele nos honra. Eu chego aqui na frente, eu quero falar várias coisas de Deus, eu tenho várias coisas para falar de Deus, mas às vezes a gente fala coisa de Deus que não é aquele momento que Deus quer que fale. Nesse dia, Deus está mandando falar para a igreja, para abrir mão daquelas coisas que te tiram da presença do Senhor. Deus está mandando falar para a igreja que não adianta ficar aqui na igreja dizendo Senhor, 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 eu libertei do seu nome, eu expulsei demônio, e lá no oculto não está fazendo a vontade de Deus, porque nós sabemos quando nós estamos errados. Lá no oculto está desejando o marido da irmãzinha que está sentada ali no banco. É verdade, lá no oculto está com um caso com o vizinho do lado, trabalha naquela caixa lá do mercado e está roubando dinheiro lá do português. Está na casa da patroa e está mexendo no dinheiro, ou roubando um ouro, ou alguma coisa. Não vai herdar o nome do céu. Quando o tribunal de Cristo for formado, Deus, aleluia, meu Deus! Coríntios 5, 10, louvado seja o nome do Senhor. Nós que somos crentes, já foi falado aqui igreja, nós não vamos ser julgados, porque nós já fomos perdoados do nosso pecado. Quando nós aceitamos Jesus, todos os nossos pecados se expiraram. Romanos 8, não existe nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então nós não temos que ser mais julgados. Quando Deus nos levarmos para a glória, cada um vai responder de acordo com as coisas que tiver feito, inclusive com o nosso corpo. O que é que nós fizemos do nosso corpo? A pessoa é crente, é cristão, mas irmão, numa relação a dois, num casal, fecha a porta, pode tudo. Quando nós estivermos lá na glória, nós vamos responder por isso. Deus vai cobrar. Então, por isso que diz, examine-se a si mesmo. Se está fazendo coisa errada, a partir de hoje deixa de fazer, porque Deus está falando aqui nessa manhã. Deus está falando para a igreja, a nossa salvação. É muito simples a pessoa pensar, porque verdadeiramente está dentro da igreja que já está salvo. Não estamos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, às vezes, ele se entristece, fica triste, porque não tem a certeza da salvação. Nós não temos que comparar certeza com salvação. Aquele que não tem certeza não está salvo. Por exemplo, nasce uma criança. A criança, ela não tem ideia de que nasceu. Ela vai ter essa ideia com o crescimento. Assim mesmo é o crente, ele tem que crescer em Jesus, ele tem que crescer na palavra para ter
a certeza da salvação. Então, eu vou me prolongar, porque a gente vem aqui na frente em um determinado momento e já foi tudo falado. A semente já foi plantada. Então, o que nós estamos falando para a igreja? Se policiar. Eu estou na igreja, eu estou salvo. Bom, o que eu preciso para ir para o reino do céu? Não, mas tudo isso é fácil. Estou salvo. Quando Deus toca no pequeno detalhe que ele tinha que abrir mão daquela fortuna para dividir com os pobres, que assim que ele estivesse dividindo aquela fortuna com os pobres, ele estava amando o seu próximo, ele estava ajudando o seu próximo. Então ele deixou de cumprir o mandamento. Então ele não vai herdar o reino do céu. Que essa palavra toque no coração dos meus irmãos, e eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.